boa tarde. Está começando o nosso CBN na Rede. Eu sou Vanessa Vantini e é um prazer estarmos juntos, conectados novamente nesta terça-feira, aqui na CBN São José dos Campos e Vale AM 750. Agora são 3h07. E eu gosto de reforçar aqui que esse nosso bate-papo também está sendo transmitido ao vivo pelas nossas redes sociais. Acesse o nosso site, cbnvale.com.br. Lá você vai ter o ícone da nossa rede social. Tem tanto o YouTube como o Facebook. Clicou, você já é direcionado para essas plataformas e aí você consegue assistir ao CBN na Rede e inclusive comentar, mandar perguntas aqui para o nosso bate-papo, tá bom? Vou deixar aqui o nosso outro canal de comunicação com você, que é o nosso WhatsApp. Anote o número 996035234. 996035234. Lembrando que esse mês a gente tem o Você na Rede e a gente quer muito que você participe desse quadro. Nós vamos colocar o seu depoimento aqui no CBN na Rede, isso mesmo. Pegamos aí duas temáticas, Halloween, Dia das Crianças, e a gente quer que você compartilhe uma história diferente, uma história marcante com a gente. Nós vamos colocar no ar aqui no nosso programa, tá bom? Vamos começar esse nosso bate-papo dessa terça-feira. Hoje a gente vai tratar um pouquinho de economia, vamos falar aí das contas, né? Como alinhar a conta no fim do mês, como não ficar no vermelho, por exemplo. E para a gente tratar desse assunto, a gente vai falar um pouquinho também sobre empreendedorismo feminino. É isso mesmo, então fique conectado com a gente. Hoje o nosso bate-papo aqui no estúdio da CBN Vale é com a Luciana Iquedo, que é educadora financeira. Obrigada, viu, por aceitar o convite e trazer um pouquinho de conhecimento para a gente nessa área. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui, Vanessa. Obrigada. E a gente está também com a Maria Lúcia, mais conhecida como a Malu, né? O bolo da Malu. É isso mesmo, Malu? Isso Bolos mesmo. Saudáveis. Ela tem uma história incrível nessa área de empreendedorismo e ela vai compartilhar com a gente muitos aprendizados, né, ao longo dessa sua trajetória. Obrigada, Obrigada, Malu. Vanessa. Muito obrigada pelo convite. É uma honra para mim estar aqui. Ai, que maravilha. Vou começar aqui o nosso bate-papo com um dado, né, que representa muito esse olhar feminino que a gente quer dar aqui para o nosso bate-papo hoje. Então, teve um levantamento recente de uma empresa especializada na área de cobrança de dívidas que constatou que, à frente das famílias, né, as mulheres acabam representando aí 70% das pessoas endividadas. Para começar esse nosso bate-papo, queria, Luciana, que você pudesse ilustrar por que isso acaba acontecendo. Então, as mulheres acabam se enrolando mais nas contas, é isso? É isso mesmo, Vanessa. As mulheres e finanças formais, quando a gente fala de uma conta em banco, de investimentos financeiros, a gente tem uma história muito recente. Então, até 1962, e isso parece que foi ontem, né? Eu tô te falando aqui da época da minha avó, da minha mãe. A mulher não podia ter uma conta em banco sem que o pai ou o marido autorizasse. Isso é muito recente. É muito recente. Até Exatamente. choca um pouco, hein, Malu? Caramba. É chocante. Isso faz com que ainda as mulheres não cuidem tão bem quanto os homens do próprio dinheiro. E isso tem a ver com a dupla jornada, às vezes tripla. As mulheres acabam dedicando 8 horas a mais por semana aos serviços domésticos, mesmo trabalhando fora. Tem a ver com a questão da remuneração. Quando não são empreendedoras, aqui como a Malu, quando a gente fala de uma ocupação que exija a mesma qualificação, a mesma dedicação em termos de tempo, o mesmo nível de escolaridade, a gente ainda sabe que as mulheres ganham 82% do que ganha um homem. E aí tem a expectativa de vida, que a mulher vive 8 anos a mais. Então a gente acaba tendo aí menos dinheiro, menos tempo para cuidar dele e ele tem que levar mais tempo aí nos servindo para que a gente tenha uma vida digna. Então é um desafio aqui. Quando a gente fala da mulher, é por isso que muitas vezes a gente coloca, né, que a mulher ela ainda tem que conquistar muito espaço, né? E quando a gente olha para esse nosso passado recente, né, a gente percebe isso, né? Exatamente. Às vezes direitos simples hoje em dia de você ir ao banco abrir uma conta, né, é chocante quando a gente para pensar que a gente precisaria ter, né, autorização para conseguir fazer isso. Um endosso formal. E é por isso que fica aqui o convite, né? Para que a mulher que esteja nos assistindo agora, também para que os maridos, pais, incentivem as mulheres a cuidarem bem do próprio dinheiro. Quando a gente olha os dados também de bolsa de valores, nos últimos 10 anos, apesar das mulheres serem 51% da população, a gente só é 25% na bolsa de valores. Então é importante que a gente mude aí esses números. Nossa, tem razão, Malu. Acho que você traz muito essa questão da mudança, né? Sim. No sentido de você cuidar do seu negócio, né? De você estar à frente disso. Você era do mercado,
né, digamos, mais convencional, mais tradicional, e você deu essa reviravolta em termos de carreira. Na verdade, Vanessa, eu, né, trabalhava numa multinacional e comecei no empreendedorismo assim, na verdade, sem uma coisa que eu não imaginava chegar onde estou, né? E então, assim, foi muito desafio, é desafiador ser empreendedora, né? Assim, no começo, né, da sua jornada, você não vê o lucro, né? Porque tudo que você pega, você vai investindo, né? Você vai investindo para o crescimento mesmo, né, da sua empresa. Então, foi muito desafiador, eu queria desistir, né? Era algo que eu não queria, mas fui insistindo. Hoje eu amo o que eu faço, trabalho com amor. É tão gratificante você ver os seus clientes te retornar, falar que transformou a vida, né, de clientes, porque não é só, né, você vender o produto, que o dinheiro hoje é a consequência. É você saber que você transforma as vidas, né, de clientes através da alimentação, né? Iniciei, né, com os bolos, pães. Hoje a gente já entrou com a área também a gente tem a parte de salgados, né? Tem a parte de sopas também. Então, assim, nessa área, a gente que é empreendedor, a gente tem que estar inovando, porque se a gente não inovar, a gente não sai do lugar, né? Então, é muito desafiador o empreendedorismo. Você ser empreendedor é desafiador, mas eu amo o que eu faço, amo ser empreendedora, falo com orgulho. Hoje você nem se imagina mais no mercado mais tradicional de trabalho. Não me vejo, porque assim, é um desafio constante. Eu gosto de desafio, gosto muito de tudo essa loucura, porque é corrido, né? Assim, é produção, é acompanhar, é administrativo, é tudo, porque aí eu que cuido dessa parte também, da parte administrativa, como você falou também. As mulheres hoje, a parte de investimento está crescendo muito, né? O meu marido, ele estuda muito sobre investimento. A gente tem investimentos, é necessário a gente ter. O investimento hoje é mais assim viável do que você comprar um imóvel, né? Exatamente. É isso mesmo? Isso. É isso mesmo. E um ponto que a Malu trouxe muito legal aqui é o lance de reinvestir no próprio negócio. Sim. Muitas empreendedoras e empreendedores têm essa dificuldade de separar os caixas. Então, mistura tudo. Teve um mês bom, você acaba levando esse lucro para gastar em casa, digamos, com alguma seria situação. o prolabore, né? E teve um mês ruim, acaba tirando de casa e colocando no negócio sem equalizar e sem fazer ali os cálculos, sem acompanhar indicadores. Então, esse passo, né, Malu, de dividir o que é do meu negócio, eu preciso reinvestir, aquilo que é o pagamento do meu trabalho como empreendedora é fundamental. E ter um investimento financeiro, você ter ali reservas, tanto de emergência pessoais, para aquela terça-feira que estoura o cano da pia, que fura o pneu do carro. Que acontece, a gente não tem, né, não tem aquela prevenção, né, nesse sentido, Não tem. você poder evitar. Não... Elas vão acontecer, a gente só não sabe o dia e a hora, mas acontecerão. E a mesma coisa nos negócios, a gente também tem que ter o capital de giro para o seu negócio, para que ele fique saudável, para que ele consiga aí fluir bem, né, sem ter as intercorrências. Porque acaba acontecendo, a gente acabou de sair de uma pandemia, a gente tem mudanças no mercado, sazonalidade. E isso não tem jeito, né? A gente tem que saber lidar. Imagino que você também, Malu, só para colocar aqui para quem está conectado com a gente, você tem uma linha de produtos que você faz para um público muito específico, né? Eu trabalho hoje, né, para pessoas que são diabéticos, né? Pessoas que são celíacas, porque é necessário, assim, a minha cozinha, né, a minha empresa, ela é livre de contaminação cruzada, né? Porque quando você inicia na área, assim, de sem glúten, digamos, você pode escolher o público, ou você vai trabalhar, né, assim, sem glúten só, mas tem a contaminação cruzada de outros alimentos, né? Ou você ser, assim, para pessoas que são celíacas, que não pode nem chegar perto mesmo, assim, de nada. Que a alergia, né? já... Alergia bem grave. Eu tenho muitos clientes celíacos, né? Então, meu público é para celíacos, para pessoas que são diabetes tipo 1, tipo 2, para pessoas que são intolerantes à lactose também, e pessoas que querem ressignificar a vida através da alimentação saudável, né? E é tão desafiador, né? Nossa filha em casa, a mais velha, tem intolerância à lactose. E realmente, quando ingere qualquer produto que tenha contaminação, é um problema. Então, que bacana ter essas opções, porque a gente fica ali se desdobrando em casa. Para achar, né, no mercado, e aí você vem, acho que por isso o crescimento também, né? É que assim, quando eu iniciei, né? Eu iniciei nesse ramo, assim,
em dezembro de 2014, não sabia dar o que deu hoje. Então, digamos que antigamente a alimentação saudável não era prazerosa, né? Você comia algo saudável e não era tão gostoso. Hoje eu posso falar que a alimentação saudável, ela deve e ser prazerosa, né? Porque assim, muitos produtos que foram lançando com sabor, com gostos, né? E eu falo assim que muitas pessoas perguntam, mas como que você chegou nesse ponto? Eu falo assim, sempre falo para todos, né? Esse ponto eu cheguei foi porque Deus foi me abençoando nas minhas mãos. Porque, assim, muitas pessoas, às vezes, tentam se dar curso. Estou com planos, né, futuramente, porque o que a gente sabe é legal passar para as outras pessoas, né? Então, estou com já aí planos futuros, projetos futuros para iniciar uma linha também de curso nesse ramo. E hoje, a alimentação saudável, ela cresceu muito, né, assim, e vai crescer muito mais, porque as pessoas falam, antigamente não tinha esse negócio de intolerância a glúten, não tinha intolerância à lactose. A nossa alimentação hoje hoje tem muitos conservantes, né? Então é por isso que as pessoas acabam adquirindo, né, esses tipos de alergia. Antigamente, né, a alimentação era tudo muito mais natural. Então eu brigo, né, pelo meu saudável. Os meus produtos, eles são sem conservantes. Né? Então, é natural. Tantas pessoas falam assim, eu quero comprar e quero ficar 4, 5 dias fora da geladeira. Não, porque é 2 dias no máximo, porque as farinhas que eu trabalho são farinhas assim especiais, né? Que são farinhas de oleaginosas. Então, por não ter conservante, não ter, né, a lactose, a durabilidade deles fora da geladeira é muito pequena, né? E as pessoas estão assim, mas eu quero deixar. Você quer ser conservante, você entendeu? Mas a durabilidade é menor, né? 2 dias. Aí a gente sempre falo para todas as lojas que eu forneço hoje, né? 2 dias fora da geladeira, 7 dias em geladeira e 90 congelado, né? Então, assim, e a pessoa, às vezes, tem clientes que falam, eu prefiro comer fresquinho, né? Que tem clientes que preferem, mas se for congelar eles, você tirar eles do congelador e for aquecer, né? Até mesmo no air fry, no forno, ou até mesmo, assim, digamos que é o último caso, o micro-ondas, ele fica perfeito, como se tivesse saído do forno. E, Malu, esse ponto é tão importante quando a gente fala também de finanças, é você saber conservar os alimentos, você planejar ali a sua alimentação, uso, né? O uso, aquilo quando você chega em casa com as compras, já porcionar, congelar aquilo que você não vai consumir nos próximos dias, manter em geladeira, tudo isso faz com que você gaste menos. E evite o desperdício, né? Evite o desperdício, melhore esses dados de endividamento que estão altos. Com certeza. Então, quando você se prepara, né, e pensa na sua alimentação de uma forma mais inteligente, planejando um cardápio, fazendo uma lista de compras, comprando produtos da estação, levando ali a consciência financeira para a sua vida, que vem junto com a consciência alimentar, né? E trabalhando adequadamente com micro-ondas, com a geladeira e com o freezer, que às vezes na loucura do dia a dia as pessoas esquecem que dá para usar bem isso. Isso muda a nossa vida. Maravilha. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui no CBN na Rede. A gente volta exatamente para focar mais nessa questão do planejamento, tanto do negócio como das contas. Então fique conectado com a gente. CBN na Rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado. Coligação PLPP e Republicanos. O povo brasileiro deu o recado e elegeu a grande maioria de deputados e senadores que apoiam o presidente Bolsonaro. Por isso, pense bem. Se você quer um governo de paz e harmonia para o Brasil, precisamos de um presidente que trabalhe junto com os representantes que você escolheu. As eleições na Câmara e no Senado sinalizam para o Brasil que estamos no caminho da paz, da ordem e do progresso. Bolsonaro 22. Sábado é dia para os ouvintes da CBN Vale conversarem com os melhores profissionais da área da saúde. Você pode fazer perguntas ou pedir orientação, de acordo com o tema de cada programa. CBN Saúde, todos os sábados, às 10 da manhã. Apresentação, Luciana Cherno.
Você sabia que o Vale do Paraíba conta com um projeto social de empregabilidade? É o Pluga Jobs, que alcança mais de 30 mil participantes, segmentados em mais de 15 áreas de atuação. A participação no Pluga Jobs é gratuita. É só se cadastrar para começar a receber as vagas de emprego diretamente no seu WhatsApp. E os recrutadores também participam, divulgando quantas vagas quiserem para um público direcionado, também sem custo algum. Para participar, acesse plugajobs.app/quero fazer parte. No Dia das Crianças, tem brincadeira no Parque da Cidade. Brinquedos infláveis, rua de lazer, atrações infantis, praça de alimentação. Tudo para proporcionar um dia especial para os nossos pequenos. Programe-se. Amanhã, feriado, das 10 da manhã às 4 da tarde, São José Criança, no Parque da Cidade. Acesse o site e saiba mais. sjc.sp.gov.br. Porque bom mesmo é viver em São José. Prefeitura de São José dos Campos. O Haddad venceu o primeiro turno na capital, bem à frente dos demais, com 44% dos votos válidos. Porque Haddad foi prefeito de São Paulo e tem o reconhecimento da sua competência, da experiência e da sensibilidade. Ficou claro que quem conhece Haddad, vota Haddad. Haddad cresce! Por isso é que Haddad será o governador de todos os paulistas, levando cuidado e oportunidades para toda a nossa gente. Não é, Lula? São Paulo precisa de um governador que tenha compromisso com o povo. Coligação Juntos por São Paulo. CBN na Rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado. Estamos de volta com o nosso CBN na Rede. Nesta terça-feira a gente está colocando em pauta aqui no nosso programa essa questão da gente ter um planejamento da parte financeira, né? A gente colocou um dado aqui no nosso primeiro bloco que muitas vezes as mulheres acabam ficando aí mais endividadas, se enrolam mais na hora das compras mesmo. Trouxemos aqui o exemplo da Malu, que é uma empreendedora que está à frente do seu negócio e consegue um pouco quebrar também, né? Essa questão das contas, né? E como lidar com o seu próprio negócio. Sandra, eu queria que a gente retomar aquele bate-papo que a gente colocou aqui do planejamento, no sentido das pessoas realmente entenderem como é que elas podem sair desse ciclo, às vezes que é até meio vicioso, das dívidas, né? Às vezes você está pagando uma dívida e já está enrolada com a sua próxima compra. Exatamente. O primeiro ponto é se organizar antes de comprar. Então, às vezes, a pessoa tem o hábito de receber a renda, seja como empreendedora ou salário como empregada, e deixando fluir, vai gastando e só depois vê quanto sobra para investir. A gente tem que inverter essa lógica. Recebeu a sua renda, a primeira coisa, se pague. Tire aquele dinheiro para investir para você do futuro, para os seus sonhos, para suas realizações. Afinal, a gente não nasceu só para pagar boleto, não é mesmo? O segundo ponto é decidir antes de gastar. E muitas coisas que são gastos pequenos são difíceis de mensurar. Então, por exemplo, quando a gente cai na tentação de pedir um delivery, quando a gente chega em casa cansada, não quer fazer o jantar, quando você vai ao shopping, leva seu cartão de crédito ou vai caminhar no centro da cidade. São situações que a gente se expõe ao consumismo, que se você não tiver decidido antes, sem o calor da emoção do momento, você acaba gastando mais do que você deve. Porque às vezes no momento ali, aquele, será que eu preciso? Você nem chega nesse não ponto, pensa. você já comprou, né? Você vai no automático. E aí tem aqui um truque, Vanessa, que a gente consegue aqui fazer com que o sentimento seja maior. Então, para as pequenas despesas, sabe aquela sensação que a gente tinha antes? Trocava uma nota de R$50 e de repente não tinha mais nada na carteira? Hoje a gente trabalha mais com o Pix, trabalha mais com o débito e com o cartão de crédito. Para as pequenas despesas, nós não deveríamos ficar comprando no cartão de crédito. Deveríamos pagar no débito ou no Pix, porque aí você já sabe, puxa, eu reservei R$100 para isso daqui, quando chega no limite, já soa ali o sinal de alerta e você para. Interessante, porque nem sempre, imagino até à frente do negócio, né, Malu? Você passa por algumas situações nesse sentido, né? De ter que encaixar ali as contas para fechar tudo bonitinho. Na verdade, Vanessa, assim, tudo que eu posso, né, de comprar produtos, né, para a empresa,
eu faço muito poucos boletos. O que eu puder comprar à vista, eu compro, né? Assim, praticamente. Porque pra gente não mesmo se enrolar nisso, né? E as empresas que eu faço, assim, compras, né, altas, né, de boletos altos, e aí eu consigo. Eles fazem para mim, já tem o valor lá de até 5 vezes, então eu consigo me programar para aquela data que vai cair o meu boleto, você entendeu? Porque é necessário, porque a empresa, se você não souber levar, ela morre. É isso né? mesmo. Ela morre. Então, assim, a gente passou, né, aí pelo período de pandemia. Conheço de algumas pessoas que empreendiam também nesse ramo, não está mais hoje ativa, porque as pessoas, como você falou, Luciana, se a pessoa pegar o dinheiro e não souber separar, né, achar que é só retirar para a empresa ela não vai para frente. E Malu, você trouxe um ponto interessante aqui, né? O empreendedor precisa conseguir entender que ele tem um prazo médio de pagamento. Sim. Então você paga parte dos fornecedores à vista. E, gente, pagou à vista, tem que pedir desconto. Não tem jeito. Eu peço. Tem que pedir. Não é deselegante, né? Não é deselegante, não é feio, faz parte do jogo, porque você está pagando antes, entregando o seu recurso antes. E quando você paga parcelado, você assumiu um compromisso. Então, o seu prazo médio de pagamentos é em 5 vezes, você tem que casar com o prazo médio de recebimento dos seus clientes e entender que você assumiu um compromisso em 5 vezes. Né? Porque esse mês eu compro em 5 parcelas, o mês que vem mais 5. E quando eu vejo, eu tenho comprometido quase que o valor total da compra. Então, se eu não estiver organizada e deixar um valor separado para isso, eu posso ter um problema no meu ciclo de pagamento. Porque eu fico imaginando, talvez você já tenha passado por isso também, Malu, que às vezes você compromete algo que você ainda nem sabe se vai entrar no mês seguinte. Exatamente. Porque existem, né, devoluções, existem problemas na venda, existe, às vezes ali a gente tem uma expectativa que vai vender e não vende. Por alguma situação o mês não vendeu tanto. Inadimplência, né? Hoje é mais raro, né, Malu? Porque é tudo mais ali eletrônico, é mais difícil. Mas antes, quando a gente trabalhava com cheque pré-datado ou com boleto, sempre tem o risco do cliente não pagar. Exatamente. Assim, que nem final do ano, geralmente, quando chega agora, a gente está, né, chegando no final do ano. Então, eu paro, né, 2 semanas, né, 3 semanas no máximo. Então, o que eu faço? Eu já me programo dessas 3 semanas que eu vou ficar parada, né, para poder... Opa, eu tenho um boleto que vai vencer começo do mês de janeiro, porque, querendo ou não, janeiro, as vendas, elas são meias, né, devagar, que o pessoal está de férias, né? Então, eu já me programo certinho para pagar, entendeu? Porque é o meu nome, você entendeu? Isso. Assim, e é muito, assim, não sei, né, cada um como que faz, assim, o planejamento. Então, opa, eu prefiro deixar lá, nem que, às vezes, o meu Proelabore sai pouquinho, mas deixar minhas contas em dias. O que é legal, né, Malu? É legal, assim, desde o início do ano, você tirar 1/12 ali da sua remuneração. Exatamente. E fazer uma reserva Sim. para que você possa tirar férias, aproveitar seu filho, aproveitar seu marido, porque muitos empreendedores não fazem isso e eu ouço muito esse relato, puxa, eu não consigo descansar. Não consigo parar. Não consigo parar, porque você não consegue se organizar previamente. Então, fica o convite. A gente está aqui, né, no último trimestre do ano, mas a gente não deve esperar o ano que vem para começar. A gente pode começar agora. Tirar um pouquinho todos os meses. Já começa a testar nesse fim de ano, né? Testar para que a gente tenha aí um momento de descanso, de respiro. Maravilha. A gente vai fazer mais um rápido intervalo aqui no CBN na Rede. Já falamos bastante de planejamento e a gente vai avançar um pouquinho mais nesse assunto. Então, fique conectado com a gente. CBN na Rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado. Fala, presidente Lula! Você sabe que quando eu governei esse país, a vida das famílias melhorou. Mas eu quero falar do futuro. Garanto a você, vamos voltar a gerar empregos, fortalecer o salário mínimo e renegociar as dívidas das famílias. Vamos apoiar os empreendedores, criar um ambiente melhor para os negócios e tirar esse país de novo do mapa da fome. Vamos juntos, por um Brasil de paz, democracia e prosperidade. Agora é Lula presidente. Repórter CBN.
Terça-feira, 11 de outubro de 2022. Ao menos 2 ônibus foram incendiados em Vitória, no Espírito Santo. Durante a manhã, um coletivo foi atingido por mais de 30 tiros. As ações começaram após o confronto entre policiais e criminosos, que terminou com a morte de um suspeito na noite de ontem. Um carro da reportagem do SBT também foi atingido por tiros e incendiado. Ninguém ficou ferido. Os sistemas das casas lotéricas ficaram fora do ar na manhã de hoje, mesmo dia em que a Caixa Econômica Federal começou a oferecer o empréstimo consignado a beneficiários do Auxílio Brasil. Clientes usaram as redes sociais para relatar o problema. A Caixa confirmou a situação e informou que os serviços sofreram intermitência operacional. O banco também inicia hoje o pagamento de outubro do Auxílio Brasil e do Vale Gás. Os preços dos combustíveis voltaram a ser os principais responsáveis pela deflação de 0,29% verificada no Brasil em setembro. No acumulado de 12 meses, o etanol passou a ser o campeão, com um recuo de 24%, e o valor da gasolina caiu 18% no período. O diesel, no entanto, acumula alta de 45%. Entre os alimentos, a deflação chegou a 0,51%. Foi a primeira queda desde novembro do ano passado. Os dados foram divulgados pelo IBGE. A Rússia classificou oficialmente a empresa Meta, dona do Facebook e do Instagram, como uma organização terrorista e extremista. Com isso, o governo russo pode abrir ações judiciais contra os usuários das redes sociais. Desde março, os internautas não conseguem acessar o Facebook e o Instagram no país. No horário de Brasília, 3h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Aos sábados, das 11 da manhã ao meio-dia, você acompanha o CBN Mundo Jurídico. Conheça todos os seus direitos com o Dr. Henrique Ferro e convidados especiais. No mês de aniversário Sodimac, o golaço na sua obra está garantido. Disco diamantado Cortag, R$19,90. Serra Mármore Bosch, 1.300 watts, R$389,90. Telha fibrocimento 5mm com fibra, R$48,90. Manta líquida branca, balde 18 kg, Quartzolite, R$269,90. Encontrou mais barato? Cobrimos o preço da concorrência e damos 10% de desconto. E no reforço desse time estão o aluguel de ferramentas com 30% de desconto e o programa de fidelidade do profissional com pontos em dobro. Compre agora em sodimac.com.br, na loja ou no app. Se você não quer ficar sem energia, ligue para a PS Grow. Se você quer economizar com energia, chame a PS Grow. E que tal gerar sua própria energia só com a PS Grow? Seja noite, seja dia, chame a PS Grow. E não fique sem energia. www.apsgroup.com.br. Vote 10! São Paulo, a hora é essa! Com Tarcísio lá na frente, nós estamos no caminho certo. Se você já votou no Tarcísio, vota de novo. Mas se você não votou nele no primeiro turno, aproveita para conhecer ele melhor e escutar as propostas dele agora. O Tarcísio é o governador que qualquer estado do Brasil queria ter, mas que só São Paulo tem a chance de eleger. Tarcísio é 10, meu governador, e leva. Vote 10! Coligação São Paulo, pode mais. CBN na rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado. Estamos de volta com o nosso CBN na rede. Vou pontuar agora 2 notícias que estão em destaque lá no nosso site, é o nosso Giro de Notícias. Giro de Notícias.
Notícias em destaque no cbnvale.com.br. A Polícia Militar do Estado de São Paulo já emitiu uma nota reforçando, né, e intensificando algumas orientações com relação ao caminho da fé. A gente sabe que nessa época do ano muitos romeiros aí seguem em direção ao Santuário Nacional de Aparecida, então já tem um reforço no policiamento. Há orientações importantes também para quem está seguindo esse caminho, inclusive há rotas, né? Muitos romeiros seguem pela Dutra, outros seguem realmente o caminho da fé, que é um caminho alternativo. Então acesse lá o nosso site cbnvale.com.br, que a gente tem uma matéria especial explicando toda essa questão de segurança e essas duas rotas, né, possíveis aí rumo ao Santuário Nacional de Aparecida, né? Amanhã feriado de Nossa Senhora Aparecida. Outra notícia importante, amanhã também é Dia das Crianças, né? E várias instituições aí programam uma programação bem especial para a criançada curtir e aproveitar bastante. Vou deixar aqui algumas dicas para vocês, mas lá no nosso site tem a nossa matéria completa. Vicentina Aranha vai estar aqui em São José dos Campos com uma programação bem especial aí para o Dia das Crianças. O Sesc também, inclusive no Sesc essa programação já está aí rolando, né? Então fique atento, e amanhã vai ser um dia muito especial. No Parque da Cidade, a Fundação Cultural Cassiano Ricardo e a Prefeitura, naquela área coberta que tem do Parque da Cidade, eles também estão com uma programação especial, vai ter teatro, muita brincadeira, então leve aí a criançada para curtir bastante esse dia. Agora a gente vai retomar aqui o nosso papo, agora são 3h38, já falamos bastante de planejamento, né? Colocamos aqui em pauta a questão das mulheres, muitas vezes mais endividadas aí nas contas. Luciana, queria retomar aqui o nosso bate-papo, né? Inclusive para a gente deixar como dica mesmo, né? A questão da gente saber negociar as dívidas, né? Muitas vezes você falou no último bloco na questão da gente pedir desconto, às vezes as pessoas ficam um pouco sem graça nessa situação. E eu acho que na hora de renegociar a dívida também tem isso, né? Por você já estar endividado, você já fica numa situação mais delicada. E aí você não sabe ousar ali, não sabe como negociar. Sim, a primeira coisa é a gente entender o que é dívida boa do que separar do que é dívida ruim. Então, dívida pode ser boa? Pode. Então, aquele financiamento imobiliário que a gente negociou dentro ali da faixa disponível para o comprometimento de renda, está alongado, contratado com uma taxa baixa, não precisa ser liquidado. Agora, tem dívidas como aquela fatura do cartão de crédito que chega, a gente não consegue pagar. Sabe aquela sensação que deu, puxa, nem fui eu que gastei, quem que gastou isso daqui? E a gente olha e vê que foi a gente mesmo. O cheque especial, quando a gente usa aquele limite que não é seu, que é do banco. Na verdade, é melhor nem usar, né? Nem usar. E o crédito pessoal parcelado, quando você entra ali na internet, no aplicativo, e aparece aquela mensagem: Vanessa, você tem um crédito pré-aprovado? Essas dívidas são caras e elas podem acabar com a sua saúde financeira. Então, a recomendação é que você some tudo isso, negocie junto à instituição financeira numa única dívida mais alongada. O endividamento, gente, nunca pode ultrapassar 30% da nossa renda. Quando ele chega em 30%, ele vai comprometer outras coisas essenciais para a sua vida. Então, faça um parcelamento, garanta que cabe no seu bolso, e aí não pode mais gastar enquanto não tiver com aquilo ali resolvido. E às vezes é legal a gente ficar atento que às vezes algumas instituições têm alguns feirões, né? A gente colocou outro dia que a EDP estava com um feirão nesse sentido, e a pessoa tem que saber aproveitar esse momento também, né? Porque normalmente os juros têm uma certa redução desse valor, ou às vezes eles até tiram juros. Exatamente. Então, a gente vê isso na EDP, a gente vê isso com tributos municipais. Muitas vezes o Serasa Experience também faz feirões junto com outros parceiros e te dão oportunidade de limpar seu nome, né, sair da negativação e resolver essa situação. E aí também é muito importante que você faça uma reserva financeira de emergência. Não dá para esperar as dívidas acabarem. Quando a gente olha aí, 70% das mulheres são endividadas, né? E a gente hoje, assim, quando a gente olha as famílias endividadas, a gente está falando em 79,3% das famílias brasileiras endividadas. É muito alto, né? Exatamente. Um dos motivos que nos levam ao endividamento é a falta de uma reserva de emergência, porque a gente acaba tendo situações que nos obrigam a gastar. E elas podem ser com a gente ou podem ser com quem nos é caro. Então, familiar, filho, esposo, esposa. E é importante a gente se preparar para isso. Malu, como é que é para você? Você tem essa reserva? Como é que você faz esse seu planejamento no dia a dia, ainda mais que você trabalha, né, com produtos que são perecíveis. Então, você tem que saber certinho o que você vai usar, o que você vai fazer, para você também não ter perda. É necessário, sim, Vanessa, ter um planejamento. Então, assim, eu já sei, né, a demanda, que nem eu começo a trabalhar no domingo à noite, né, para me saber a minha produção durante a semana.
Então, eu tenho tudo anotado, a gente tem um quadro lá anotado, o que está faltando, né? E, então, assim, as compras altas que eu faço, geralmente, em São Paulo, eu já faço, assim, no máximo, para um mês e meio, você entendeu? Porque, para não ter estoque, porque para os produtos, né, assim, ser perecíveis, então, não pode ter estoque, então, tem que ter o planejamento, consigo também fazer, né, a reserva, né, assim... como é que eu posso dizer? Eu tiro, né, às vezes, do que entra, uma quantidade pequena, mas tiro para fazer também a minha reserva. É necessário ter a reserva, acho que toda mulher tem que ter uma reserva, né? É o sonho de todo empreendedor ter uma reserva. E, então, é necessário, sim, esse planejamento, é necessário, sim, ter, né, saber o seu estoque, né? Todo empreendedor tem que saber disso. E estoque parado é dinheiro parado. É que não está rendendo. Não está rendendo. Dispensa, né? Exatamente. Outro ponto aqui que você trouxe, Malu, esse lance das mulheres cuidarem bem do dinheiro, a gente também está falando que quando a gente vive situações de violência, às vezes físicas, violência psicológica, violência financeira, muitas vezes está ligada ali à falta de liberdade financeira. Falta do direito de poder ir e vir. E esse direito pode ser de sair de um relacionamento abusivo, seja amoroso, seja com aquele chefe que te massacra, que você não aguenta mais, você precisa daquele salário. Quando você conquista, né, essa reserva, que é a reserva para poder te dar o direito. Eu não quero ficar nessa situação. Eu quero mudar, né? Eu quero sair daqui, e você conseguir sair é fundamental. Malu, eu imagino que você também aprendeu muito fazendo. Muito. Não tem muito receita também as nessa receitas, área do empreendedorismo. Pouco você aprende, arregaça as mangas e vai. Com certeza, assim. Eu, se precisar, tô lá, coloco a mão na massa, né? Hoje eu tenho pessoas que trabalham junto comigo, né? Mas se precisar, tô lá, fico praticamente lá full time, o tempo todo acompanhando. E é necessário, né? Assim, quando eu iniciei, né, digamos assim, que eu fui fazendo as receitas. Hoje as receitas são todas de criação minha, né? Assim, tem um toque especial, Malu, que às vezes a pessoa, você passa a receita? Até passo, mas tem um toque especial minha, né? Assim, por isso que eu quero passar o que eu sei para as pessoas, né? E você não desistir, né? Assim, eu falo assim, se você tem um sonho, vá atrás. É difícil, é desafiador, mas depois a recompensa é muito gratificante, né? Muito gratificante. Para mim é muito gratificante hoje me tornar o que eu tornei e eu sei que eu vou muito além ainda, né? A gente tem muito trabalho árduo, mas eu sei que eu vou além, né? Porque a gente precisa trabalhar. E você trabalhar assim como, né? E o legal, Vanessa, assim, eu faço, né? Algumas pessoas sabem, algumas não. Eu trabalho só de segunda a quinta. Que maravilha! Você entendeu? Então, as sextas, né, eu tiro para resolver muitas coisas, bancária, coisas para mim, entendeu? Porque quando eu iniciei, era de domingo a domingo, né? Eu falei comigo assim, não, eu tenho que dar, né, pausa. Uma desacelerada. Tenho meu filho, né? Tenho meu marido. Então, assim, eu quero ir com calma, né? Então, assim, essa produção que eu consigo mensurar de segunda a quinta-feira... Então, assim, já é tudo planejado, consigo ainda ter uma reserva para mim. E as sextas-feiras, né, assim, é livre. Malu, isso que você trouxe, né, que no começo a gente às vezes precisa trabalhar de segunda a segunda. Também é legal de a gente compartilhar isso. Porque o esforço no começo, ele precisa ser maior. Às vezes ele é necessário. Ele é necessário. Assim também é no mundo de investimentos. Às vezes é um pouquinho, aí você olha aqueles dividendos pequenininhos caindo na sua conta. Aí você acha que é pouco, que não está rendendo. Acho que não vale a pena. Vale a pena, porque a gente está falando de consistência e recorrência. E o não desistir é que nos leva ao êxito. Às vezes é esse olhar a longo prazo, né? Vou fazer mais um rápido intervalo aqui no CBN na Rede e a gente vai retomar exatamente desse ponto, né? Da gente pensar no futuro, nesse crescimento, nesse olhar lá para frente. Então fique conectado com a gente. CBN na Rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado.
Coligação PL, PP e Republicanos. O Nordeste do povo paraibano, potiguara, lagoano e cearense, sergipano, baiano e maranhense, piauiense do bom pernambucano. Vem agora um governo mais humano, que cuida bem do dinheiro da nação, combatendo o roubo e a corrupção, lavando a alma de vez a nossa gente. O Nordeste abençoa o presidente, Bolsonaro tem Deus no coração. No Dia das Crianças, tem brincadeira no Parque da Cidade. Brinquedos infláveis, rua de lazer, atrações infantis, praça de alimentação. Tudo para proporcionar um dia especial para os nossos pequenos. Programe-se. Amanhã, feriado, das 10 da manhã às 4 da tarde, São José Criança, no Parque da Cidade. Acesse o site e saiba mais. sjc.sp.gov.br. Porque bom mesmo é viver em São José. Prefeitura de São José dos Campos. Comida caseira? Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Bolsonaro e Tarcísio abandonaram o nosso estado. Negaram obras de combate às enchentes quando São Paulo precisou. Pior, Bolsonaro ainda cortou 90% dos investimentos federais em São Paulo e nenhuma grande obra de infraestrutura foi criada por aqui. A verdade é que Bolsonaro e Tarcísio viraram as costas para os paulistas. Agora querem de novo seu voto. Aqui não. São Paulo é muito maior que Tarcísio e Bolsonaro. Coligação Juntos por São Paulo. CBN na Rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado. Estamos de volta com o nosso CBN na Rede. Agora são 3 horas e 49 minutos. Estamos aqui no nosso último bloco de bate-papo. Queria aproveitar então, Luciano, da gente traçar assim, como meta mesmo, né? Deixar aqui como mensagem mesmo, né? Principalmente para essas mulheres, né? Ou para quem está conectado com a gente, que está com aquela dívida. Assim, você tem que dar um passo para resolver esse problema, né? Não adianta a gente querer ir levando isso, deixando para o próximo mês, porque o problema está ali. E ele vai aumentando, né? E ter a consciência de que ele existe, conhecer os seus números. A gente não tem que conhecer nosso peso, nossa altura, nossa glicemia, não é assim? O número do nosso calçado. Os números financeiros também são essenciais. Então, ter noção de quanto é essa dívida, qual que é a taxa de juros e como eu faço para liquidar é essencial. Então, pegue aí um pedaço de papel, uma caneta, pode ser no bloco de notas do seu celular, pode ser numa planilha eletrônica, mas liste tudo o que você deve, para quem você deve, para que você possa entender como você pode se organizar para se livrar disso. E faça isso hoje. A gente está no momento que as taxas de juros elas estão altas, então para quem é investidor é um momento sublime. A gente voltou aí àquela época, né, da renda fixa acima de 1% ao mês, que é lindo para quem está investindo e é perigoso para quem está devendo. Então não espere a segunda, o mês que vem, né? O próximo, vou deixar para dezembro, que a gente sabe que para muita gente entra um dinheirinho a mais, já começa a resolver hoje. O melhor momento é agora. Faça isso já. É o maior presente que você pode se dar. E acho que o fim de ano é uma época boa para isso também, né? De você talvez tentar acabar com o problema para começar o ano com outro olhar. Exatamente. Ao invés de gastar com coisas que não são necessárias, e a gente é estimulado a consumir assim de uma forma frenética, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir,
A Malu comentava aqui a questão da influência das redes sociais, que a gente olha o outro e a gente quer ter aquilo ali, às vezes até com a ilusão de que aquilo vai nos trazer a felicidade, né? Puxa, quando eu for loira, quando eu fizer uma harmonização facial, vou colocar um botox, aí eu vou ser feliz. Mas não, a felicidade ela está no caminho e lidar bem com as finanças é um passo fundamental para que a gente seja mais feliz. Então, eu queria dizer que assim, às vezes para muita gente, às vezes a situação tá tão complicada no momento que às vezes o empreender pode te trazer essa renda extra para você ajustar as contas também, né, Malu? Isso mesmo, Vanessa. Sim, como eu falei, né? Que eu puder comprar tudo à vista, eu compro, entendeu? Assim, para mim não ficar mesmo cair nesse endividamento, porque a gente que é empreendedor, a gente, digamos assim, a gente não tem um salário fixo, né? A gente vai sobre a demanda da nossa produção, do que a gente recebe. Então, chega agora, que nem final do ano, aí vem Natal, vem isso e aquilo, e as pessoas assim, vê, né? O que você vai dar de Natal? O que você vai dar? Realmente, tem necessidade, né, de você comprar presente para todo mundo? Antigamente, né, a gente comprava, a gente não tinha essa consciência. Hoje a gente vê que não tem essa necessidade, entendeu? Que nem o meu filho faz também, é perto do Natal, aniversário, então é só um presente, entendeu? Porque é de aniversário. Então, assim, a gente que é empreendedor, a gente precisa, a gente ter, né, um dinheiro de reserva para chegar uma emergência, a gente está lá, né, e ter essa consciência, né? É essencial isso. E você tem que pensar no futuro do seu negócio também. Com certeza, para, né, a gente querer, eu penso, né, onde eu tô hoje atualmente, se Deus quiser, por pouco tempo que eu tô lá, tô indo em breve para um espaço maior, então tem que ter essa reserva, né, para você tudo se programar, né, para você chegar, vamos supor, a gente espera não chegar a pandemia da vida que nem teve, né, e você, para onde que eu vou? O que eu vou fazer agora? Nossa, vou fechar a minha empresa. Não, então é necessário a gente ter isso. E como veio, né, a pandemia, então, mais do que nunca precisa ter, né, um fundo de reserva para a sua empresa. Viu a importância, né? Acho que a pandemia foi uma lição para muita gente, né? Com certeza. Foi uma lição para quem não tinha, que entendeu que agora tem que ter. E foi uma lição também para quem tinha, que percebeu que é muito mais fácil ultrapassar esses momentos difíceis. Ninguém consegue, né, gente, ficar em paz com as contas atrasadas, recebendo mensagens de WhatsApp de cobrança. Não dá pra gente conseguir aí ter estabilidade e ser feliz dessa forma. E acho que a principal mensagem que a gente podia deixar aqui é essa questão do planejamento, é essencial, tanto para quem está empreendendo, como a Malu, e às vezes muita gente que está conectada com a gente pode aproveitar esse fim de ano para empreender, para conseguir essa renda extra. Sim. E às vezes para ajudar ali, né, a sair desse momento mais difícil das dívidas, mas sem planejamento esse passo é mais complicado. Às vezes a pessoa quer iniciar, mas eu vou iniciar porque aquela fulana está iniciando, não sabe realmente o propósito daquilo que ela está fazendo, é só realmente uma porta de escape, mas não adianta, vai lá, ela fez 1000 panetones, né, e aí pegou aquele dinheiro e gastou tudo, não se planejou. Não adiantou nada. Não adiantou de nada. Extra, né? A renda extra não adiantou. Então a pessoa tem que se planejar e tem que saber um propósito daquilo que ela está fazendo. E é como a boca do jacaré, né? Na mandíbula inferior a gente está falando de despesas, de custos. E na superior da receita. Então quando eu consigo cortar as minhas despesas, melhorar aqui essa equação e ganhar mais dinheiro com renda extra, aí eu consigo ter um plano perfeito. E saber, acho que o que a Malu falou, né? Porque às vezes é isso também, as pessoas ganham essa renda extra, mas ao mesmo tempo já gastam. Já gasta, entendeu? E aí começa... Tem que ter de guardar chega, né, Luciana? Aí final do ano eu vou pagar todas as minhas contas. Aí chega em janeiro... Faz tudo de novo. Faz tudo de novo. E já fica aquela bola de neve, você entendeu? Eu fico desesperada, assim, quando eu pego, assim, que eu faço as compras altas dos produtos, eu não vejo a hora de pagar aquilo. Porque, assim, é desesperador você ter conta, você entendeu? É por isso que o planejamento te traz esse alívio. Sim,
Sim. Você sabe que você terá que pagar as contas, mas no seu caso é um investimento no negócio. Então Sim. você negocia bem com o seu fornecedor e bem com o seu cliente. E também choro também. Se eu estou comprando à vista, eu quero desconto. É isso aí. importante. Nada de ter vergonha, isso de Sem pedir vergonha. desconto na hora de pagar, que eu acho que muita gente passa por essa situação delicada, né? Exatamente. Não dá para ter vergonha nem para negociar as nossas dívidas ou renegociá-las e nem na hora de comprar. É nesses momentos que a gente pode ter uma grande diferença financeira. Puxa, 1%, 2%, 5%. Gente, isso faz muita diferença no final do dia. Eu já vi situação exatamente assim, da pessoa oferecer esse desconto, eu só consigo dar, só isso de desconto, mas já é um desconto, Já é um né? Não tem que ter desconto. esse olhar. Isso. E às vezes é comum, né? Eu só consigo te dar 5%. Puxa, se eu tiver com meu dinheiro investido na renda fixa, eu vou ganhar 1. Então, se ela está me dando 5, são 5 vezes mais. E é importante aproveitar isso. E, inclusive, se preparar para muitas contas, você já ter ali. Você já sabe que você vai ter aquele gasto, se preparar para ter o dinheiro para conseguir ter essa margem aí, digamos, de negociação. Exatamente. Agora a gente entra nessa fase, né? De maior abundância, de maior prosperidade, tanto para quem é CLT quanto para quem é empreendedor, mas em janeiro não tem jeito. A criança vai crescer e o uniforme não vai mais caber. A gente vai ter aí impostos, tanto dos carros quanto dos imóveis. Sim. A gente tem uma época mais fraca, porque as pessoas vão para a praia, então a hora de se organizar é agora. Já passou por esse período, né, Malu? Opa, todo ano, assim, a gente, né, se programa, porque é necessário, né, pessoas que são, né, tanto empreendedor quanto empresários de grande porte, pequenos portes, é necessário ter esse planejamento, né, porque senão chega em janeiro, a sua empresa pode acontecer, tá no vermelho. Então, assim, desde quando eu iniciei, chega janeiro, o meu caixa sempre tá azul, porque a gente tem que se planejar. Por isso que a gente trouxe a Malu aqui para Excelente. compartilhar essas ideias com a gente, para a gente conseguir se planejar e conseguir ver também, né, essa questão do negócio aí voando, né, Malu? Sim, para mim é gratificante, Vanessa. Agradeço, né, o convite. Um pouquinho aí passar para vocês aí da minha experiência, né, desse ramo de empreendedorismo. Trabalho árduo, seja sempre você, né? Não desista de você. Deixo um recado aqui para todas as mulheres, né? Assim, todas as mulheres têm um sonho de empreender. O processo não é fácil, mas não desista, vá em frente. O começo é difícil, você não vê entrar, mas tudo que você puder pegar, não gasta, invista no seu negócio. Maravilha. Queria aproveitar também, Malu, pedir para você, a gente está aqui encerrando aqui esse nosso bate-papo, mas antes de terminar, queria que você deixasse os seus contatos, né? Porque muita gente já deve estar, quero experimentar o bolo da Malu. Saudável, né? O pessoal te acha nas redes sociais, principalmente. Sim, nas redes sociais, no Facebook, Bolos Saudáveis da Malu. Aí lá no nosso Instagram tem o link, né, que tem o pedido delivery para pessoa física e tem também das lojas parceiras que eu forneço aqui no Vale, né? A gente está em São Paulo, chegamos em Campinas. Então a gente pretende ir mais além, a gente está com os projetos aí para o ano que vem, para ir chegar no Rio de Janeiro, para chegar também em BH e a gente ir crescendo aos poucos, né? Eu vou dando um passo conforme eu posso, né? Isso é importante também do empreendedor, não ir muito mais além do que ele não pode, né? É fazer conforme ele pode. Aí você vai crescendo gradativamente. Disse tudo, é isso mesmo, Malu. Queria que você também deixasse pra gente dos seus contatos, que vocês dão várias dicas nas redes sociais, acho isso muito legal também. Vamos lá, para quem quer investir, quem quer começar, para começar agora, às vezes as mulheres acham que sabem menos, demoram para começar. Comece com o que você tem, com o que você sabe hoje. Nas redes sociais eu estou como Luciane Quedo, no Instagram, no TikTok, LinkedIn, Facebook, em todas elas. Nossa, ela tem até TikTok. Até TikTok. Hoje em dia a gente tem que conversar com todos os públicos mesmo. Quero agradecer demais, viu, a presença de vocês aqui no CBN na rede. A gente pode retomar esse papo mais pra frente, com certeza que rendeu demais. Obrigada, viu, Muito meninas? obrigada, Vanessa. Quero agradecer você também que tá aí conectado com a gente. Amanhã eu tô te esperando aqui às 3h, porque tem mais CBN na rede. Até lá. Terça-feira, 11 de outubro de 2022. O mau tempo impediu que o presidente